bem? Eu sou a Nathalie Alves, sou designer de sobrancelha e micropigmentadora e hoje eu tô aqui para falar um assunto super importante que eu acredito que muita designer de sobrancelha tem dúvida na hora de fazer aquelas sobrancelhas negativas. E o que são sobrancelhas negativas? São aquelas sobrancelhas que têm a cauda bem caída, né? E geralmente deixam nossos clientes com aquele olhar triste, aquele olhar de cansaço, meio de depressivo, né? Não é um olhar muito legal. Mas e aí, na hora de fazer esse design, quais os pontos que eu devo levar em consideração? O que é que eu devo analisar? Primeiramente, eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Há várias maneiras de se fazer um arqueamento quando a gente vai fazer um design de sobrancelhas. O primeiro ponto que a gente deve levar em conta, que muita gente acha que é o arqueamento, mas nem sempre é o ponto inicial. Muitas vezes, modificando o ponto inicial, a gente consegue dar uma melhorada no arqueamento. Tá? Outro ponto importante é sim o arqueamento, né? Não menos importante do que o início, mas o próprio arqueamento, né? Que a cliente não tem, mas deveria ter. Quando a gente faz o mapeamento, a gente percebe onde a gente pode mudar. Mas a gente pode tanto fazer a retirada de pelos abaixo do arqueamento, mas isso a gente vai ter que prestar atenção. Se a cliente tem bastante pelo e a gente pode fazer isso, é nessa hora que a gente avalia se a gente mexe mais no início ou mexe no arqueamento. E muitas vezes não tem jeito e daí a gente tem que realmente fazer um pouquinho de micropigmentação acima, tá? Mas não demais. Mais na frente eu vou mostrar um vídeo explicando tudo isso pra vocês, tá certo? E outro ponto muito importante que quase ninguém presta atenção é o ponto final. Você sabia que o ponto final, ele também pode deixar a sobrancelha caída? Eu sei que muitas vezes a cliente chegou para você e pediu para você deixar a ponta da sobrancelha onde não deveria, né? Bem no final, para deixar a sobrancelha bem comprida. E isso é totalmente errado, não faça, tá? Há uma medida exata para o ponto final. Respeite esse ponto, porque vai melhorar bastante o seu design. Então, quando a cliente pedir, não faça, tá? Não é correto que a ponta passe dessa medida, tá? Então, por que que esse ponto é muito importante, esse ponto final? Quando a gente deixa ele muito comprido para baixo, mesmo que o arqueamento esteja alto, ele dá a impressão de um caimento na sobrancelha e ao invés de arquear, deixa o olhar caído. Então, são os três pontos principais que a gente deve prestar atenção antes de fazer esse design: o início, o meio e o final. Quando a gente analisa esses três pontos, a gente já pode ter uma ideia de como é que a gente vai modificar esse arqueamento. E claro, antes disso tudo, deve haver uma análise do rosto da cliente, uma conversa, uma consultoria, na verdade, para a gente saber, né, entender melhor aquela cliente, saber suas características, quais seus anseios, o que é que ela não gosta, né? A gente precisa identificar se realmente ela quer um arqueamento, né, mais forte, um arqueamento mais suave. Nessa sobrancelha que eu fiz, a cliente já disse de cara que não gostava de sobrancelhas muito arqueadas, tipo a minha, tá? Ela não gosta desse tipo de arqueamento. E como vocês vão ver, foi muito pouca coisa que a gente ultrapassou desse desenho. Porque eu não podia mexer no início da sobrancelha, porque já era uma sobrancelha fina. Eu não podia tirar o arqueamento embaixo, porque ela já não tinha arqueamento em cima e embaixo já estava muito fino. E a ponta estava mais ou menos no lugar ideal, né? Como vocês vão ver que estava passando um pouquinho, que deixava o olhar mais caído ainda. Mas na micropigmentação, depois do design, deu para dar uma aliviada. Vocês vão perceber que não ficou um arqueamento forte. A gente não precisou desenhar muito acima da sobrancelha, né? E ficou um arqueamento super suave, exatamente como a cliente gostaria. Não ficou subindo, né? Ficou um pouco retinho, mas não ficou aquela sobrancelha caída que estava, pois ela não tinha o arqueamento. Então, no próximo vídeo à frente, eu vou mostrar para vocês como é que foi feito esse design e vou mostrar também como é que não deve ser feito. Então, como corrige sobrancelhas negativas? Mais na frente vou mostrar para vocês. Primeiro, encontramos os pontos principais: ponto inicial, ponto alto, que é o ponto de arqueamento, e ponto final.
Depois de ter esses 3 pontos, a linha de espessura inferior e linha de espessura superior, que nos dá, essas 2 linhas, a espessura da nossa sobrancelha, vai ser a largura da nossa sobrancelha. Depois disso, a gente vai encontrar a linha de conferência do arqueamento. Como que a gente encontra essa linha de conferência do arqueamento? Através do pelo mais alto que a gente tiver da sobrancelha. Então, a gente vai, né, procurar esse ponto mais alto e vai traçar essa linha de arqueamento. Depois que encontramos esses pontos, o ponto inicial, ponto de arqueamento, ponto final, a gente já pode fechar essa sobrancelha ligando um ponto ao outro, tanto na parte inferior, né, que é a parte de baixo, ligando o início, meio e fim, como também da parte superior. E daí a gente pode perceber lá no arqueamento onde é que a gente vai fazer esse preenchimento. E observe que a gente aproveitou todo o pelo da cliente e vai fazer pelos no início, na parte inferior e no arqueamento. A gente vai fazer o preenchimento dessas áreas. Deu para entender direitinho? Agora, recapitulando. Início, meio e fim. Fechamos a sobrancelha. Vou mostrar para vocês como que eu preencho essa sobrancelha, né? Como é que a gente deve preencher com sombreamento. Vou escolher aqui o pincel pontilhado. E é exatamente assim que acontece quando a gente está fazendo o pontilhado com o dermógrafo, né? Vai ficando os pontinhos e dá aquele efeito de sombra. Percebam como foi pouco o espaço que eu preenchi, né? Não precisei levantar tanto esse olhar, porque a sobrancelha da cliente já me ajudou. E agora eu vou mudar aqui, vou fazer uns fios no início da sobrancelha da cliente, exatamente como eu fiz. Vou mostrar um vídeo do depois para vocês verem. Eu fiz os fiozinhos agora no início. E após vou fazer no final. Vejam como ficou natural. O arqueamento ficou super suave e olha quanto de pelo que eu aproveitei da cliente. Tá vendo? Exatamente como eu mostrei para vocês no passo a passo. Olha só. E como não devemos fazer esse design, né? Para não poder perder os pelos naturais da cliente. A gente não deve se desfazer dessa ponta, né? Porque muitas vezes a gente comete os erros no início, a gente não tem muita noção de design e a gente acaba tirando toda essa ponta, como eu tô mostrando para vocês agora. E a gente faz a sobrancelha bem acima. E eu tô falando isso para vocês, não é porque eu sei de tudo e que eu nunca fiz, não. É porque realmente já aconteceu comigo. Então, hoje em dia, eu procuro preservar muito essa ponta da cliente, porque muitas vezes depois a cliente não quer mais a micro e daí fica com 2 sobrancelhas. Então, o máximo que você puder aproveitar essa ponta, aproveite. Não faça isso aí, tá? Agora, mais de pertinho para vocês visualizarem como ficou. Outra coisa que eu gostaria que vocês ficassem atentas na hora da micropigmentação é na hora do preenchimento, né, de certos espaços que são um pouco maiores, né, do que quando a gente vai preencher, por exemplo, fios em sobrancelhas mais ou menos falhadas. Né? Há vários casos onde a gente precisa analisar, né, a espessura do fio, para a gente saber se cabe somente um fio a fio ou se vai ser preciso dar um certo volume àquela região. Então, é onde entra a técnica de sombreamento. Há espaços que, mesmo que a gente faça fios, ainda vai ficar aquela diferença, né, de cor, aquele contraste de um lugar mais escuro e outro mais claro. Então, o ideal é que a gente combine técnicas, como eu fiz nessa técnica que eu mostrei. A gente coloque o sombreamento e o fio, né? Porque quando cicatrizar, o sombreamento vai ficar mais suave e o fio vai ficar mais forte. Quando cicatrizasse, provavelmente, se eu tivesse feito só o fio a fio, ia ficar uma diferença, porque tanto a espessura do pelo da cliente é muito grosso, como também o espaço, a diferença de espaço que eu precisaria para fazer o arqueamento era um pouco maior, né, do que eu fazer só alguns fios entre outros naturais. Então, ia continuar tendo aquela diferença de cor. Os fios em cima iam ficar mais claros do que o pelo natural da cliente, que é bem escuro.
Então, por isso que nós optamos também pela técnica de fios e sombra, tanto porque era um gosto da cliente, ela desde quando chegou já queria a técnica, já era do gosto dela. Como era uma sobrancelha de muito volume em algumas áreas, deu super certo porque ficou toda cheinha, né, toda com aquele volume e o início mais suave, ela já tinha também um início com bastante pelos, a gente só fez alguns fios bem suaves, só para poder preencher um pouco mais. Então, é muito importante que a gente avalie também esse ponto na hora de trabalhar, né, a questão do arqueamento, para a gente saber se não vai ficar uma coisa muito artificial ou também se não vai modificar muita coisa, permanecendo ainda aquela diferença de cor, né? Antes não tinha, mas ainda permanecer claro em cima no arqueamento. Então, por isso que a gente optou pelas duas técnicas, tá bem?